Bom, vamos lá. Boa tarde, alunos. Aqui para mim é boa tarde, né? Deixa eu só arrumar o microfone aqui. Aqui para mim é boa tarde. Não sei se para vocês também vai ser boa tarde, tá? Bom, depois eu ligo de novo. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar de uma revisão sobre a função exponencial, contanto que vocês já estudaram no roteiro de vocês. Enfim, não é assunto novo, é um assunto já bem antigo, que a gente já conversou, e eu vou relembrar vocês, porque na sexta-feira nós teremos uma avaliação, né? Perfeito. Bom, agora eu vou falar para vocês de um jeito bem mais aprofundado, porque lá no roteiro eu coloquei bonitinho o que era para vocês, porém, nem todos os alunos leram o nosso roteiro. Então, aqui eu vou explicar para vocês do jeito que estava lá no roteiro e aprofundar o assunto para vocês irem bem na prova. Perfeito. A função exponencial, ela é a que tem uma variável no expoente. Como assim, professor? É aquela que tem a variável que está no expoente, cuja base é sempre maior que zero e diferente de 1. Então, aqui, ó, como vocês podem ver no nosso lado aqui, a gente tem um exemplo de função exponencial. Como que ela funciona? A gente tem aqui o símbolo da função, um número natural e o expoente, que vai ser o que vai variar, né? É o que vai ter os valores que nós vamos atribuir aqui para x. Nossa, professora, eu não entendi. Calma que eu vou te explicar bem delicadinho. O que você precisa entender de início é que o meu n é a base e o meu x é o expoente. Beleza? Ótimo. Outra coisa que é uma regra muito importante para a função exponencial. Entender que a base, que é esse número aqui, sempre vai pertencer ao conjunto dos números reais. Tá? O meu n, ele sempre vai ter que ser maior que zero, e o meu n tem que ser diferente de 1. Tá? Bom, então se eu tiver, por exemplo, uma função assim, ó, função na base 3 elevado a x, ó. Função de 3 elevado a x. Aqui a gente tem um número que pertence aos reais, que é o número 3. O meu número aqui, o 3, ele está sendo maior que zero e ele é diferente de 1. Tá? Então, isso é uma função exponencial. Ok? Bom, agora a gente vai ver o seguinte. Como nós acabamos de falar que o número tem que ser maior que zero diferente de 1, ele não pode ser negativo, a base dele. Vamos lembrar? Ó, vou colocar uma retinha numérica aqui, ó, uma retinha para vocês lembrarem. O 0, o menos 1 e todos os outros números negativos estão para esse lado. E do outro lado, todos os números positivos, ok? Então, quando ele fala que o número tem que ser maior que zero e diferente de 1, ele tem que ser maior que zero e não pode ser o número 1, ok? Então, os números que estão aqui embaixo, que são a base, estarão do lado de cá, da nossa retinha. Tá? Sempre serão números positivos e números diferentes de 1, maior que zero, diferente de 1, beleza? Por que não pode ser, por que essa base, esse número aqui, não pode ser negativo, professora? É muito simples. Vou colocar um exemplo aqui, ó. Se eu tiver uma função com a base menos 2, olha só. E o expoente aqui, ó, né? Função exponencial. Por que esse menos 2 não pode ser uma função exponencial? Não pode ser a base de uma função exponencial. Porque, veja bem, se eu colocar aqui, ó, no meu x, um valor de meio a 1 sobre 2, se eu falar aqui, o ponto que eu quero encontrar é 1 sobre 2, a variável 1 sobre 2, o meu gráfico vai ficar dessa forma aqui, ó. Meu gráfico não, minha função, perdão, vai ficar dessa forma aqui, ó. 1 menos 2 elevado a 1 sobre 2. E elevação de número com fração, como que a gente resolve? Vocês lembram disso? Nós vimos isso no roteiro anterior ao assunto, tá? Nós vimos propriedades da potência. Quem não lembra, vamos recordar aqui comigo, olha só.
Para resolver essa potência aqui, nós vamos fazer o seguinte, ó, vou copiar ela aqui embaixo. E nós falamos o que para o aluno? Quando é uma fração, ele entra dentro de uma raiz. E o número que está embaixo fica por fora, e o número que está em cima fica por dentro. E o número que é a nossa base permanece, ó. Aí eu pergunto para você, meu caro aluno, existe raiz de número negativo? Não existe. Existe no conjunto dos números imaginários, que vocês vão aprender lá no terceiro ano do ensino médio. Para o conjunto dos números reais, não existe. Ou seja, raiz de menos 2 nunca vai ser 1,7 ou 1,4, né? Que geralmente é a raiz de 2. Não. Se aqui fosse, por exemplo, ó, raiz de menos 4, você fala, professor, é menos 2. Não, não é. Não é menos 2. Por quê? Porque lembra, raiz de 4, ó lá, é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Agora, raiz de menos 4 não é menos 2. Por quê? Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Vai caber aqui, ó. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. É um valor positivo, não cabe ali na lousa da professora. Então, por isso que nós falamos para vocês, não existe raiz de número negativo, ok? Estou procurando meu apagador aqui, achei. Então, primeira parte dessa aula, como eu falei para vocês, o que é função exponencial? Ela tem a base e o expoente. Essa base, ela é um número real, ela é um número maior que zero, e diferente de 1. Tá? Maior que zero, então pode ser meio, raiz de 3 sobre 2, enfim. E aqui 2, 3, pode ser qualquer número depois do zero, se esquecendo que o número 1 não faz parte dessa base. Ah, professora, por que o número 1, por que a função exponencial tem que ser diferente, a base tem que ser diferente de 1? Vamos explicar também, eu vou apagar essa parte aqui, tá? Já vimos que base negativa não pode, tá? Então, negativo. Aqui na nossa base, perdão, na nossa base não pode. Não pode. Perfeito. Agora vamos entender o porquê que a base tem que ser diferente de 1. Esse símbolo, para quem não sabe, é um símbolo de diferença, tá? Por que tem que ser diferente de 1? Porque, veja bem, se eu faço uma função assim, ó, função exponencial de 1 elevado a x. Vou atribuir vários valores para o x. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, valor, vamos supor, 2. Vai ficar 1 elevado a 2. 1 elevado a 2 dá 1. Porque 1 vezes 1, 1. Perfeito? Ah, e se eu falo que é 5, vai. Então, fica 1 elevado a 5. 1 elevado a 5 dá 1 também. Ou seja, se eu falasse que o meu x aqui é 10, né? Quero achar aqui a variável 10. Então, vai ficar assim, ó, 1 elevado a 10, que também dá 1. Ou seja, o número 1 elevado a qualquer resultado, qualquer valor, será 1. Até mesmo, olha lá. Ah, e se minha variável for 0, professora? Se for 0, 1 elevado a 0 é 1 também. Regra de potência, todo número elevado a 0 é 1. Perfeito? Então, por isso que, como sempre vai dar o resultado do valor número 1, ele não vai mostrar para nós uma função exponencial, ele vai mostrar para nós uma função constante, tá?
se vocês depois, nessa mesma aula, nós vamos aprender a montar os gráficos. Vocês vão entender que a função, quando a base for 1, o desenho do gráfico dela vai ficar dessa forma aqui, ó. Olha só. Vai ficar uma constante, ó. Aqui é o valor número 1. E qualquer valor atribuído para o x, qualquer número aqui, pode ser 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, sei lá, qualquer número aqui sempre vai dar o valorzinho 1. Então, se for 10, dá 1, se for 5, deu 1, se for 2, deu 1. Sempre vai ficar no número 1, nunca vai ultrapassar, tá? Então, seria aqui uma função constante. Então, isso não é uma função exponencial. Aqui é uma constante. Não é uma exponencial. Então, vou pôr o nãozinho aqui como o mesmo símbolo que nós usamos aqui em cima para falar para vocês que a base não pode ser negativa e não pode ser o número 1. Beleza? Bom, e agora nós vamos falar então da questão do gráfico da função exponencial, tá? Isso. Deixa eu só arrumar aqui o bendito do microfone. Bom, vamos lá, gente. Foco, né? Olha só, o gráfico da função exponencial, ele não tem muito segredo, tá? Como vocês sabem, tudo que está referente a gráfico está referente a desenho. Então, é desenhar algo num plano cartesiano. Beleza. Aí aqui nós temos, ó, na função exponencial. Perdão, o vento abriu minha porta. A porta abriu sozinha. Bom, vamos continuar então, né? Tá vindo uma tempestade aqui e eu tô gravando aula. É isso aí que acontece. Bom, muito bem. Na função exponencial, a base é sempre maior que zero, como a gente viu agora há pouco. Portanto, a função terá sempre a imagem positiva. O que isso significa para nós? Vamos lembrar dos quadrantes de um plano cartesiano. Como assim, professora? A gente tem que lembrar que aqui no primeiro quadrante, ó, a gente tem sempre os valores para x positivos e os valores para y, que é a nossa altura aqui também, positivos. Só lembrar lá do plano cartesiano, que nós temos o quê, ó? A gente tem aqui os valores dessa forma. Olha só, vou pôr bem. Aqui o número 1 positivo, 2 positivo, 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo. Então, esse lado aqui, que é o nosso primeiro quadrante, ele é positivo tanto para o x quanto para o y. Ok? Ok, agora no segundo quadrante, a gente tem uma realidade diferente. Qual que é a realidade do segundo quadrante? Os valores de x são negativos, ó. Aqui é menos 1, aqui é menos 2. Porém, os valores de y, que é a nossa altura, são positivos. Então, a gente tem aqui, ó, uma realidade de valores de x negativos e valores de y positivos. Beleza? Isso no segundo quadrante. No quarto quadrante, a gente tem uma situação muito parecida com a do segundo. Mas o que muda? Vamos observar aqui rapidinho, ó. No quarto quadrante, aqui o de baixo, esse aqui, nós temos os valores de x positivos e os valores de y negativos. Olha lá. Então, aqui a gente tem os valores de x que são positivos e os valores da nossa altura, que é o y, negativos. E aqui no terceiro quadrante, nós temos os valores negativos para x e negativos para y. Quando ele fala para a gente que a função sempre terá imagem positiva, ele está dizendo para nós que a imagem de uma função exponencial, ou seja, o gráfico de uma função exponencial, sempre vai estar desse ponto aqui, ó, para cima. Porque os quadrantes positivos estão aqui em cima, ó, positivo, positivo, positivo e negativo, mas
os valores de y positivo estão aqui em cima. Então, quando ele fala que a imagem sempre será positiva, significa que toda vez que eu for fazer um gráfico de uma função exponencial, ele sempre estará aqui em cima. O desenho dele sempre vai estar aqui para cima, nunca vai estar aqui para baixo. Tá? Sempre acima de zero, nunca abaixo de zero. Porque, novamente, é só lembrar das regrinhas básicas da função exponencial. A base da função não pode ser negativa, né? Que a nossa base é essa parte aqui, ó. A base da função não pode ser negativa, então isso já altera muita coisa. Não pode ser um número 1, né? Tem que ser valores acima de zero, maiores que zero, ok? Então, significa que todos os gráficos que você for encontrar de uma função exponencial estarão desenhados deste ponto para cima, no ponto zero do eixo y para cima. Aí, na função exponencial, nós temos duas realidades. Vou apagar aqui esse exemplo aqui de baixo. Nós temos duas realidades nessa função exponencial. Nós temos a função exponencial positiva e a função exponencial negativa. Como assim? Nós temos a função exponencial crescente e a função exponencial decrescente. Então, vamos lá. A função exponencial crescente, que eu coloquei aqui como positiva, vou colocar aqui positivo igual a crescente, tá? Como que ela é? Nós temos lá a base, né, dela, que é o número acima de zero. Então, vamos por aqui, base 2. A base da nossa função é um número. Ele não é uma fração, não é uma divisão, ele é apenas um número. Número 2, 3, 4, 5, ok? Então, todos os gráficos que você... Então, quando você for tentar tirar o gráfico dessa função, será um gráfico crescente, positivo. Como que eu faria o gráfico dessa função aqui? Vamos entender. Olha só, vou fazer a tabela aqui do lado dessa função, tá? Só um minutinho. Muito bem, para ser um gráfico crescente, a base tem que ser maior que 1. O que é a base? É o que está aqui embaixo, beleza? Tem que ser maior que 1. Que nem o exemplo que eu tinha falado para vocês ali do 2 elevado a x. Essa função de 2 elevado a x que eu citei como exemplo ali, ela também pode ser representada dessa forma aqui, ó, como y igual a 2 elevado a x. Tanto f de x quanto y significam funções, ok? Muito bem. Agora, vamos montar o gráfico dessa função para vocês verem que será uma função crescente. Eu vou escolher valores, qualquer valor para atribuir aqui na variável x. Eu te dou uma dica, caro aluno, sempre pegue dos números negativos até os números positivos. Não precisa ser muita coisa, mas sempre pegue esse intervalo para você encontrar bonitinho o desenho dessa curva aqui. Perfeito! Então, eu vou escolher os valores de menos 2 a 2 positivo, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou montar a minha tabela. Sempre quando nós vamos montar um gráfico, eu sempre falo para vocês, montem uma tabela. Inclusive, isso eu comentei com vocês na aula presencial, tá? Mas bem no final mesmo, bem antes da gente parar, eu comentei. Bom, 1 e 2, né? Eu acho que o 2 vai ficar bem apertado aqui, mas vai caber também. Ótimo. Aqui eu coloco os valores de x, que é a minha variável que eu vou escolher, e y. E aqui a minha função, tá? Função de x é igual a 2 elevado a x. Então, vamos lá. Função de quando o meu x for menos 2, vai ficar 2 elevado a menos 2. 2 elevado a menos 2, pessoal, olha lá. Vamos relembrar aqui conceito de potência. Expoente negativo
Nós acrescentamos o número 1 embaixo e invertemos a base. Então, vai ficar assim, ó. Se é 2 sobre 1, como é negativo, vai ficar 1 sobre 2. E tudo isso vai ser elevado a 2 positivo, tá? Se eu inverter a base, o sinal também muda, ok? Muito bem. E meio elevado a 2, ó, 1 sobre 2 elevado a 2, vai ficar assim, ó. 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, ok? Aí vamos realizar a multiplicação. 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4, ok? Então, deu 1/4 aqui, beleza? Então, aqui vai ser 1/4. Mesmo esquema aqui, ó, função de menos 1. Então, quando for menos 1, regrinha também se aplica para este caso. É expoente negativo, então vai inverter a base, ó. Em vez de ser 2, em vez de ser o 2, é 1, né? Olha lá, em vez de ser 2 é 1. Então, vou, em vez de ser o 2, vou colocar o número 1 aqui, ó. E vou usar a mesma regra. Só que meio elevado a 1, todo número elevado a 1 dá ele mesmo, certo? Meio elevado a 1 dá meio. Então, aqui deu meio. Quem tem dificuldade com essa questão de potenciação com expoente negativo, dá uma pesquisada, não é difícil. Vocês viram essa propriedade nos roteiros anteriores ao assunto de função exponencial, tá? Não é complicado, é só lembrar de inverter a base e continuar a multiplicação, tá bom? Muito bem, então quando meu x for zero, vai ficar então 2 elevado a zero, todo número elevado a zero é 1, regrinha. E nos vídeos do canal tem explicando por que isso também, tá? Aqui, função de 1 vai ficar, então, 2 elevado a 1. 2 elevado a 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Perfeito. E aqui o 2, né? Quando meu x for 2, vai ficar 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4. Ok? Então, vamos colocar essas informações no plano cartesiano para identificar o gráfico. Muito bem. Vamos lá desenhar o plano cartesiano. Bonitinho. Epa, aqui vai ficar apertado. Isso. Você que é meu aluno está perguntando aí de onde que eu arrumei essa lousa. Gente, essa lousa aqui eu arrumei num lixão, vocês acreditam? Jogaram fora. Aí eu cortei ela, serrei ela e trouxe. Limpei, né? E trouxe. Por isso que ela tem essas coisinhas aqui, tá? Mas enfim, né? Achei, vou usar. Muito bem. Acho que o eixo x pode ser um pouco mais baixo, como é uma função crescente. Vai ficar melhor se vocês realizarem o eixo x um pouco mais abaixo do y. X, y, tá? Beleza, então, vamos lá. Quando o meu x foi menos 2, qual resultado foi o y? Então, quando o x foi menos 2, olha lá, menos 2 está aqui, lembra? A professora acabou de falar dos quadrantes. Quando o x foi menos 2, y deu 1/4. Menos 2 deu 1/4. Quando o x foi menos 1, y deu meio.
Quando o x foi 0, y deu 1. Então, largura 0, altura 1. Quando o meu x foi 1, meu y deu 2, ó. Quando o meu x foi 1, o y, a altura, deu 2. Deixa eu só arrumar aqui, que ficou bem apertado, né? Aqui é o menos 2, isso, só arrumei aqui. Só arrumei aqui, tá, gente? Quando o meu x foi 2, ele deu 4. O y deu 4. Então, quando o meu x foi 2, y deu 4. O ponto ficaria um pouquinho mais acima, mas como a professora fez aqui um gráfico um pouco desproporcional, vai ficar um pouco torto, tá? Mas, desenhando este gráfico, nós temos esta realidade aqui, ó. Ok? Aqui tem segmento. Então, olha só, ele faz uma curva positiva. Então, ele é um gráfico de uma função crescente, tá? Então, isso é crescente. Lembrando que é sempre essa curvinha aqui. O da prova ficou torto, porque as distâncias não estão exatamente proporcionais, tá bom? Mas é essa curva aqui. Perfeito. Agora vamos identificar a situação de um gráfico negativo decrescente, tá? Agora vamos ver a questão da função decrescente, né? Vamos lá. Olha só. Para ser uma função exponencial decrescente, a função ela precisa ser o quê? Ela precisa ter uma base maior do que 0. Vamos lá. Uma base maior do que 0 e menor que 1. Então, a base, vamos lembrar, né? Função exponencial que eu acabei de falar para vocês, a base é o númerozinho que está aqui embaixo. Esse n, que é o número que eu falei, que eu estou usando a letra como base, ele tem que estar naquele intervalo entre 0 e 1. E ele não pode ser o número 0, então aqui, ó, diferente de 0 e diferente de 1. Então, ele não pode ser o número 0 e não pode ser o número 1. Como assim, professora? Bom, nós sabemos que na reta numérica existem infinitos valores entre 0 e 1. Aqui eu tenho 1 sobre 2, 1 sobre 3, né? 1 sobre 4, e assim vai. Aqui eu tenho as frações, então eu tenho até 0,25, sobre 3 é para cá. 0,25, 1 sobre 2, 1 sobre 1, e assim vai. Então, nós temos valores em frações aqui, são valores decimais, ok? Então, quando a função tiver um valor decimal, ou na base, né? Quando tiver um valor decimal, que é um número com vírgula, ou for representada por uma fração, vai ser uma função com um gráfico decrescente. Ok? Uma função exponencial com gráfico decrescente. Então, vamos ver aqui algumas situações que se encaixam a essa realidade aqui, essa regra que eu falei para vocês. Vou apagar aqui, tá? Olha só. Mania de professor de sala de aula, fala, vou apagar, tá, gente? Bom, vamos lá. Os valores de n. Se o n, por exemplo... O que foi? É temporal, gente. Altas emoções para essa aula, gente. Mas é o seguinte, caiu lá em cima da minha casa, uma outra pessoa, caiu um metalzinho, sabe esses de pendurar roupa atrás da porta? Caiu no telhado. Enfim,
Continuando aqui, sem mais sustos, achei que o telhado ia cair na minha cabeça, mas tudo bem. Bom, continuando aqui. Então, tem que ser valores aqui na base da função exponencial. Precisam ser valores entre 0 e 1. Então, são valores que são números decimais ou fracionários, ou frações, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, na base n, eu tiver o valor de 1 sobre 5, vamos lá, 1 sobre 5, como que ficaria uma função que tem esse valor como base? A função seria o seguinte, ó. Função, vou pôr aqui do ladinho, ó. 1 sobre 5 elevado a x, certo? Seria a nossa função aqui. Percebam que a base é uma fração. Então, muito bem. Vamos desenhar o gráfico dessa função. Para desenhar o gráfico, nós vamos escolher valores para x e nós vamos colocar tudo isso em uma tabela para que facilite a nossa conta e a gente não se perca. Muito bem. Aqui eu vou atribuir valores para x. Eu vou pegar valores negativos e positivos. A professora vai pegar aqui 3 valores só, tá? Eu vou pegar aqui menos 5, 0 e 5, positivo. Vou pegar só esses 3 valores para realmente encontrar a curva. Muito bem, então vai ficar assim, ó. Quando o meu x for menos 5, lembra que vai ficar, então, uma elevação negativa. Expoente negativo. Ó, vou pôr aqui no canto. Com expoente negativo, como que nós resolvemos a potência? Nós invertemos a base, tá? Então, é negativo, vai inverter a base. Vai ficar 5 sobre 1 vezes 5 sobre 1, 5 vezes, né? Porque, ó, tá elevado a 5, ó. Inverti a base, agora eu vou resolver a potência. Bem passo a passo para vocês verem, tá? Então, vai ficar 5 sobre 1, vezes 5 sobre 1, vezes 5 sobre 1, vezes 5 sobre 1, vezes 5 sobre 1. 5 vezes. Vamos calcular isso aqui? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 625. Vezes 5, vezes 5. Vamos descobrir o valor final aqui. Bom, então vamos lá. A professora cometeu um equívoco aqui no cálculo de cabeça. Ela calculou adiantado. Ó, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Tá? Não 625. Agora, 125 vezes 5 é 625. 625 vezes 5, 3.125. Tá? Então, aqui o valor foi 3.125. Gente, por que eu não coloquei 1 embaixo? 3.125 dividido por 1, que é o sobre 1, dá 3.125. Qualquer coisa dividido por 1 dá ela mesma, ok? Muito bem. Agora o zero, né? Então vai ficar assim, ó. Função de zero é igual a 1 sobre 5 elevado a zero. Todo número elevado a zero é 1. E aqui, novamente, função de 5, só que nesse caso o 5 ele é positivo. Tá? Como ele é positivo, o que vai acontecer? Vai ficar 1 sobre 5 elevado a 5. Agora, nós vamos entender a diferença do negativo para o positivo. Olha só. 1 sobre 5 elevado a 5 positivo não inverte a base. A conta permanece daqui em diante.
ela continua daqui em diante. Então, fica 1 sobre 5 vezes 1 sobre 5 vezes 1 sobre 5 vezes 1 sobre 5 vezes 1 sobre 5. Isso vai ficar 1 sobre 3.125. Muito bem. 1 dividido por 3.125 dá 0,00000. É um valor bem pequeno, bem próximo de zero, mas não é zero. Se vocês calcularem com a calculadora ou até manualmente, vocês vão ver que dá 0,0000 e depois o número. Dá um valor bem pequeno. Agora vamos desenhar então o nosso gráfico. A gente tem as informações da tabela, nós vamos desenhar então o gráfico no plano cartesiano. Eu vou desenhar no gráfico aqui do lado, ok? Só para vocês verem a comparação do desenho acima. Muito bem. Então, quando o meu x foi 5, olha lá, vamos fazer o plano cartesiano, x e o y. Então, quando o meu x foi 5, negativo, olha, professora, acorda, professora. Então, tá, quando o meu x foi 5 negativo, ele deu 3.125 para o y positivo, né? Então, aqui no meu y deu 3.125. Então, quando o x foi menos 5, y deu 3.125. Largura menos 5, altura 3.125. Beleza? Ótimo. Então, quando meu x foi 0, meu y foi 1. Largura 0, altura 1. E quando meu x foi 5, meu y deu 1 sobre 3.125, que é um valor que vai estar mais ou menos, eu vou até trocar o giz aqui. Vai estar mais ou menos aqui, ó. Bem pertinho, mas bem pertinho do zero, mas não será zero. Então, aqui está o nosso gráfico. Liguei os pontos, né? E ele é uma curva negativa, é uma curva decrescente. Ok? Eu usei o positivo e negativo ali como crescente e decrescente, lembrando, tá? Isso não está se referindo a sinais, mas sim em crescimento e decrescimento. Crescente e decrescente, ok? Então, decrescente, crescente. Crescente para cima, decrescente para baixo, com essa curva aqui, ok? Espero que vocês tenham entendido. Então, esse foi o tema de função exponencial. Nós falamos como que ela funciona e dos seus gráficos. Agora vamos fazer um exercício para a gente entender com uma clareza muito maior, ok? Bom, vamos lá então, exercício da função exponencial. Coisa simples, gente. Dada a função 2 elevado a x e a função 3 sobre 5 elevado a x, responda qual é crescente e a letra B, qual é decrescente. Letra A, qual crescente, letra B, qual é decrescente. Gente, qual que é a função crescente nessa situação? A gente tem duas funções. A gente tem a função f de x e a gente tem a função g de x. São duas funções. Qual delas é crescente e qual delas é decrescente?
Se você falou que a função f de x é crescente, você acertou, muito bem. Por quê? Porque a base dela é um valor maior do que 1. Maior do que o número 1 e maior do que o número 0, né? Enfim, é maior do que 1? Não é fração? Beleza, então é crescente. É maior que 1, é crescente. É maior que 1, gente. Se baseiem nessa regra básica. É maior que 1, a base é maior que 1, então é crescente. Qual é a decrescente? Então, sobra aqui para nós a g de x. Por que ela é decrescente? Porque ela é uma fração com um valor menor do que 1. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Bons estudos e até a próxima aula, que eu ainda vou gravar hoje. Se o temporal deixar. Até a aula 2.